Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por George D. Huberman, editora Contraponto, edição 2013, coleção Artifício. Segundo capítulo, a imagem patos, linhas de fratura e fórmulas de intensidade. Segundo item, Zeitlinie, o historiador beira os abismos. A partir daí é que os respectivos estilos de Burckhardt e Nietzsche, numa nova polaridade, seriam distinguidos por Warburg. De um lado vibra o cinemógrafo, Burckhardt. Recebe as ondas do tempo passado, die Wellen aus der Region der Vergangenheit, e experimenta todas as ameaças delas. Ao vibrar, porém, ele desloca e abre todo o saber histórico, deixa aparecerem as novas regiões da história, pedaços de vida elementar, Stück elementaren Leben, que transcreve escrupulosamente e que no final das contas transformarão a nossa visão da história em geral e do Renascimento em particular. Ao vibrar, porém, ele se recusa a quebrar, protege-se como pode da experiência telúrica do tempo, rejeita a empatia, trata de guardar sua consciência plena. Volles Bewusstsein. Assim, conjura os espectros da sobrevivência, afasta a ameaça, faz-se defensor das luzes. Aufklärer. No fundo, só aspira a ser o necromante inteligente do passado. Conserva sua estabilidade, mortificando sua capacidade de experiência e continuando a ser, na vida, o modesto professor. Einfacher Lehrer de uma universidade brasiliense, ou basiliense. Nota 18. Quando vibra, o sismógrafo Nietzsche, tudo começa a oscilar, tudo sofre fortes tremores. Nietzsche recebe em cheio as ondas do tempo, enreda-se demais nelas e acaba se afogando. Também ele desloca e abre todo o saber histórico, mas se abre, crucifica-se com isso. Assim, sem a proteção de nenhuma experiência, ele se quebra, deixando de conservar sua consciência plena, chamando a si todos os espectros e todas as ameaças, renunciando à experiência do iluminismo e à transmissão do saber. Toda a parte central do seminário de Warburg seria dedicada à descrição minuciosa dos acontecimentos de Turim, que viram o filósofo mergulhar na loucura. Warburg concluíra que Nietzsche representava um tipo de profeta oposto ao de Burckhardt, o tipo do Nabi, Typus eines Nabi, o antigo profeta que corre pelas ruas, arranca as roupas e grita de dor. Nota 19. O sismógrafo mal tem tempo de inscrever sua sentença do tempo e já se desfaz em pedaços. Tudo isso fascina Warburg, que sabe por experiência o que significa afundar. Fascina-o mais ainda, porém, que essa oposição estilística entre dois tipos de evidentes ou de videntes, Ziertypus, possa assumir a forma de um nó tão apertado que constitui uma única entidade, na qual se expressaria toda a dificuldade do trabalho da psicotécnica Physicus Technique. Em suas palavras, o historiador Nietzsche observa ele. Sempre esteve ligado a Burckhardt. A ligação entre eles permaneceria tão constante que se tornou distante, tão necessária que se tornou impossível. Nota 20. O filósofo, com efeito, nunca desmentiu sua interferência ou deferência ante esse historiador moderníssimo ou modestíssimo, que ele considerava, porém, em alto e bom som, um de seus únicos mestres. Partilhava com ele algumas ideias essenciais sobre os gregos e o destino da antiguidade em geral, sobre a concepção da cultura, sobre a maneira de praticar história e sobre a necessária solidão do pensador distante do mundo acadêmico que Burckhardt comparava a uma matilha de cães que não paravam de se reunir para farejar uns aos outros. Ele se alinhou com Burckhardt, entre os que se mantêm na reserva do desespero. Nota 21. E também isso Warburg poderia compreender por dentro. Ele tinha 26 anos quando enviou a Burckhardt sua tese sobre Botticelli. Na mesma idade, Nietzsche havia franqueado o seminário do historiador basilense com um entusiasmo que o fez escrever. Cita:
Assisto toda semana sua aula de 1 hora sobre o estudo da história, as futuras considerações sobre a história universal, e creio ser o único de seus 60 ouvintes a compreender o curso estranhamente sinuoso e quebrado de seus pensamentos profundos. Quando a questão se torna espinhosa, é a primeira vez que sinto prazer em uma conferência, mas devo dizer que ela é de um gênero que seria o meu, se eu fosse mais velho. Nota 22. Fim da citação. Depois Nietzsche enviaria todos os seus livros a Burckhardt. Este os recebia com uma curiosa mescla de distanciamento e exagerada modéstia, afirmando sua incapacidade de refletir sobre as causas, deslumbrando-se com a liberdade de espírito do filósofo, proibindo-se, em suas palavras, de jamais penetrar no templo do pensamento como faz o Senhor, considerando todo esse pensamento, em suma, muito acima de sua pobre cabeça, etc. Nota 23. Apesar de não ter tido acesso à correspondência inédita entre os dois homens, Warburg captou muito bem que esse distanciamento fora uma resposta, um recuo do historiador prudente diante da catástrofe, diante do colapso. Susan Manville. Que ameaçava seu jovem amigo. É essa a impressão que obtemos ao ler, hoje em dia, esse seminário de 1927. Nietzsche teria compreendido desde Turim que o sismógrafo basileense já havia registrado todos os movimentos de seu próprio subsolo psíquico, de que outra maneira explicar o fato de ter sido a ajuda de Burckhardt que Nietzsche, depois de seu sismo, pensou em recorrer? Turim, 4 de janeiro de 1889. Ao meu venerado Jacob Burckhardt. Foi essa a brincadeirinha em nome da qual eu me perdoo o tédio de haver criado o mundo. Agora és o nosso grande, enorme mestre. Porque eu, com Ariadne, tenho apenas de ser a balança de ouro de todas as coisas, pois que em toda parte temos quem nos seja superior. Citando Dionísio. Nova carta. Turim, 6 de janeiro de 1889. Caro senhor professor, finalmente eu preferiria muitíssimo ser professora em Basileia a ser Deus. Porém, não me atrevi a levar tão longe o meu egoísmo pessoal a ponto de, em nome dele, abrir mão da criação do mundo. Sabe, há que se fazer sacrifícios, não importa como e em que lugar se viva, como estou condenado a distrair a próxima eternidade com piadas ruins. Tenho aqui uma papelada que, a bem da verdade, não deixa nada a desejar. Escute minhas 2 primeiras piadas ruins. Não leve muito a sério o caso Prado. Eu sou Prado. Sou também o pai de Prado. Eu ouso dizer que também sou Lesseps. Também sou Cambridge, outro criminoso decente. Segunda piada. Saúdo os imortais. O desagradável e embaraçoso para minha modéstia é que, no fundo, são todos os nomes da história. Neste outono, vestido com o mínimo possível, assisti 2 vezes o meu enterro. Primeiro como Robilan. Não, esse é meu filho, na medida em que sou o rei Carlos Alberto, minha natureza inferior. Mas eu mesmo fui Antonelli. Caro professor, o senhor deveria ver esse edifício. Cabe ao senhor toda a crítica, pela qual lhe sou grato, mas sem poder prometer-lhe tirar proveito dela. A nós, artistas, não se pode ensinar nada. Com toda a afeição do seu Nietzsche. Nota 24. Warburg não teve possibilidade de citar essas cartas, que acreditava perdidas, mas relatou hora a hora e muito estranhamente no contexto de seu seminário sobre o método da história da arte, os acontecimentos que se seguiram ao recebimento desses apelos delirantes por Burckhardt. O velho senhor correndo à casa de Overbeck para avisá-lo da situação, e este partindo para Turim e encontrando Nietzsche prostrado num estado de desmoronamento completo. Vollständiger Zusammenbruch. Nota 25. Em contrapartida, há um detalhe importante que Warburg deixa de assinalar. Ao regressar de Turim, Nietzsche foi tratado pelo grande psiquiatra Otto Ludwig Binswanger. Nota 26. Tio daquele que, entre 1921 e 1924, consagraria seus próprios esforços terapêuticos ao genial historiador da arte em estado de desmoronamento completo. É provável
provável que, em Kreuzlingers, Warburg tenha ouvido informações sobre os traços clínicos gerais de seu ilustre predecessor, os fantasmas luminosos que enchiam seu quarto, os deuses antigos inopinadamente ressuscitados, ou ainda a força de empatia desenvolvida até o animismo, até o demonismo, entre os objetos e ele. Escreveu Charles Andler. Já não havia barreiras. Todo o poder lhe era concedido sobre a matéria e sobre os espíritos. Ele sabia transformar-se nestes por magia. Nota 27. Como não aproximar esses traços, ainda que dispersos e incompletos, de tudo o que o próprio Warburg viria a experimentar da loucura? As sobrevivências demoníacas, o animismo das imagens, as empatias motoras, a que ele incorporava, por assim dizer, as superstições e a fatos formen antigas, cujas histórias e cujas sobrevivências ele havia estudado também na cultura ocidental. Nota 28. Como não nos impressionarmos igualmente com a passagem do ato, nota da tradução, dada a constância do referencial psicanalítico freudiano-lacaniano francês no texto, preferimos usar passagem ao ato a recorrer à versão mais inglesa do conceito de Freud, que nos daria atuação. Das sobrevivências. Feita pelo próprio delírio de Nietzsche, em sua carta de 6 de janeiro de 1889 a Burckhardt, descobrimos que o filósofo acabou por se identificar simultaneamente com Deus, o imortal criador do mundo, e com Chambord, um obscuro criminoso recém-condenado à morte. Identificou-se com Lesseps e Carlos Alberto, sem falar de Prado, outro assassino, de Antonelli ou do conde Robilan. Não importa a quantidade de nomes proferidos, o importante é que Nietzsche, que assinara sua carta anterior como Dionísio, reivindica ser todos os nomes da história. Ao decompor todas as genealogias naturais, ele quer assumir e incorporar toda a genealogia, nem que para isso tenha que se tornar o fantasma de si mesmo. Muito tempo depois, Antoine Artaud declararia coisas parecidas em Aqui jaz, texto escrito depois de uma viagem ao México indígena, nota 29. E o que foi isso senão uma radicalização psicótica? Uma recusa da latência misturando todas as temporalidades num mesmo plano de inscrição da Nachleben, tão pacientemente elaborada por Warburg no contexto da história das imagens? Que foi isso senão um caos extremo da hipótese do sismógrafo? Antes mesmo de verificar o impacto das leituras nietzscheanas nos modelos warburgianos da temporalidade, é importante compreendermos o desafio crítico ou estrutural de um relato de crise fornecido como conclusão do seminário sobre Burckhardt e o método histórico. Do mesmo modo que a incorporação genealógica de Nietzsche delirante é indissociável de sua crítica da história e de sua paciente elaboração do tempo, por meio de conceitos como a genealogia ou o eterno retorno, a incorporação fantasmática ou demoníaca ou anímica. Em Warburg, é indissociável de sua própria crítica da história, da arte e de sua paciente elaboração do tempo por meio de conceitos como de sobrevivência ou renascimento. Warburg relata minuciosamente os episódios de Turim, porque, a seu ver, eles ilustram uma consciência possível do trabalho do historiador, uma consequência cujas ondas de choque ele mesmo havia experimentado desde o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Sensível demais, o sismógrafo põe-se a fazer inscrições a 3x2, ondas atrás de ondas, tudo ao mesmo tempo, ondas distantes sobre ondas recentes, e no fim, com seu estilo exasperado, entrelaça caoticamente as sobrevivências superpostas de cada fantasma, de todos os nomes da história. Depois ele se despedaça. Chamemos isso pelo nome cunhado pelo próprio Warburg, um modelo psicotécnico da atividade histórica, proposto aqui sob a imagem dupla do sismógrafo Burckhardt e do sismógrafo Nietzsche. O sismógrafo Burckhardt recebe as ondas de choque e as inscreve de forma escrupulosa, paciente. Se resiste a elas, se aguenta o tranco, como se diz, é por conservar uma espécie de prudência, a famosa sophisme dos gregos, de que Warburg fala com muita frequência.
uma distância em relação aos choques que registra. Isso também lhe é possível porque ele constrói seu pensamento pedra a pedra, porque há em sua atividade de historiador algo de arquitetônico. Seu pensamento é como uma torre que se eleva. Ela torna visível a obra do tempo e se protege simultaneamente de seus feitos devastadores, que Warburg, como psicohistoriador que é, optaria por chamar de o demoníaco. Fareja o sopro demoníaco do demônio da destruição, der den Damonitium Haus des Vernichting Damus foi. Perdoe a pronúncia, gente. E se recolhe numa torre, o outro quer ladear com ele. E se recolhe numa torre, o outro quer ladear com ele. Nota 30. Burckhardt escolheu a distância. O outro, Nietzsche, optou por ser atingido. Escolheu transformar o saber no professor, sem nada a exigir, diz Warburg, numa postura ao mesmo tempo modesta e prudente. O outro optou por transformar o saber pelo que este exige de todas as suas forças, numa postura ambiciosa e desesperada. Oferece fórmulas para a história, o outro repercute o pato da época. Quanto a Warburg, ele vê nessa polaridade justamente o que Nietzsche havia reconhecido desde o nascimento da tragédia, sendo o arquiteto qualificado de apolíneo e o outro cujo pato sugere a Warburg uma comparação com o escultor Agostino di Duccio. Será definido, é claro, como dionisíaco. Essa qualificação não é apenas tipológica, ela também permite indicar que o historiador da cultura ocidental encarna ele mesmo, na polaridade de seu próprio método, as sobrevivências dos deuses antigos, cujo destino está carregado de interpretar, ou está encarregado de interpretar. Não há dúvida de que em Warburg essa polaridade metodológica apresentada como tal no âmbito do seminário de 1927 assume ainda uma dimensão autobiográfica. Visto por esse prisma, o binômio Burckhardt-Nietzsche aparece como a fórmula dinamográfica de um autorretrato. Primeiro, Warburg apresenta-se explicitamente como um sismógrafo burckhardiano, um historiador da cultura, um captador das patologias da época, mesclando latências e crises, um investigador comandado pela abnegação científica. Wissens, Kafka, Selbstverlenin. Um pensador atento à unidade dos problemas fundamentais, um estudioso atento à especificidade dos objetos singulares, um paciente colecionador de fichas, livros e imagens, de materiais, fatos e formas, um filólogo aberto às impurezas do tempo, aos continentes negros, aos sintomas percebidos como resíduos vitais da história, a torre que constrói, a vertiginosa Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg tornou-se o receptáculo virtual de todos os sintomas e de todos os sismos da época, dos quais almejava resgatar pacientemente todo o conhecimento possível. Mas Warburg também provou ser, de maneira flagrantemente convulsiva diante das convulsões em que toda a Europa foi mergulhada em 1914, um sismógrafo que vacilava e ameaçava desfazer-se em pedaços. O exegeta das sobrevivências da antiguidade fez parte, evidentemente, dos grandes pensadores da história. Refiro-me a Nietzsche, mas penso também em Walter Benjamin, Karl Einstein ou Mark Bloch, que teriam sido diretamente tocados, atingidos pela história, abordados e devorados por ela. Trata-se de uma vertigem simétrica à da torre, numa vertigem do desmoronamento em que cada fato, cada forma, cada continente negro se torna uma prova para o saber e para o próprio cientista. Uma vertigem na qual o saber sobre sintoma transforma-se em sintoma do saber, ou seja, numa ameaça direta para o inventor desse saber. Desse ponto de vista, parece significativo que o autorretrato da história, ou do historiador como sismógrafo, tenha sido induzido ou desenvolvido pelo menos por Warburg a partir do próprio fundo de sua experiência psicótica. Em suas notas para a conferência de Kreuzlingen, em 1923, nós o vemos reivindicar a imagem do sismógrafo.
Ele a retomaria em 1927, em outro contexto autobiográfico, no qual já não se tratava apenas da viagem até os índios, e sim, a partir de então, da viagem de sua vida em geral. O que vi e vivi, portanto, cita, fornece apenas a aparência superficial das coisas de que no momento tenho o direito de falar. Se começo por dizer que o problema insolúvel levantado por elas pesou tão agressivamente em minha alma que eu jamais teria ousado exprimir-me, como cientista a esse respeito, na época em que estava bem de saúde, agora, porém, em março de 1923, em Kreuzlingen, num estabelecimento fechado, no qual tenho a impressão de ser um sismógrafo fabricado a partir de pedaços de madeira provenientes de uma planta transplantada do Oriente para a nutritiva planície da Alemanha setentrional, e na qual se enxertou um galho vindo da Itália, deixo saírem de mim os sinais que recebi. Pois, nesta época de naufrágio caótico, cada um, por mais frágil que seja, tem o dever de reforçar a vontade organizadora cósmica. Se rememoro a viagem da minha vida, parece-me que minha missão é funcionar como um sismógrafo da alma na linha divisória entre as culturas, para conhecer a vida em sua tensão entre dois polos, que são a energia natural, instintiva e pagã, e a inteligência organizada. Nota 31, fim da citação. É igualmente significativo que Warburg, em algumas ocasiões, tenha produzido traçado por si só tais sismografias do tempo. Durante sua excursão à Mesa Verde, Colorado, entre 5 e 8 de dezembro de 1895, ele registrou no diário as dificuldades da marcha num relevo tão hostil e atormentado, bem como a angústia que crescia em seu peito. Pneumonia, minha fobia. Caminhamos. Cliff Dwelling. Canyon das casas de pedra. Silêncio. Caminhamos. Céu do anoitecer. Olhando à direita, à esquerda, instala-se a escuridão. Esperamos. Aí está uma coisa para sua experiência de europeu. Hahaha. Nota 32, fim da citação. Esse texto foi acompanhado de um desenho que podemos interpretar simultaneamente pelo vértice de uma sobredeterminação espacial e de uma sobredeterminação temporal, conforme figura 13, exibida no vídeo. Trata-se de uma transcrição cartográfica, segundo um livro de Gustav Nordenskjöld, sobre Mesa Verde, do território percorrido com o relevo sulcado por gargantas arborescentes. Quase se assemelharia a um labirinto, ou a uma rede de brônquios com um percurso obrigatório pela angústia de um espaço externo ou a fobia de um espaço interno. Mas ele retraça principalmente a superposição, a sobreimpressão de dois ritmos ou dois impérios do tempo. Por um lado, o mapa como tal representa o resultado de uma duração imensa, que é a do trabalho geológico. Cada traço, cada relevo e cada veia correspondem ao curso de um rio infinitamente lento e das erosões que terão sido atravessadas sem que ninguém saiba dizer quando, por episódios sísmicos ou vulcânicos de número incerto. Por outro lado, o desenho de Warburg registra o tempo microscópico de sua própria caminhada, por mais longa que esta lhe tenha parecido, as paradas, os acampamentos, até mesmo as refeições. Desenho anacrônico, pelo simples fato de reunir no mesmo plano de inscrição o tempo pessoal quase anedótico de uma excursão em pequena escala e o tempo impessoal gigantesco de uma erosão em larga escala. Imagem 13, Aby Warburg, Mesa Verde, 5 de dezembro de 1895, desenho a lápis e tinta, extraído de um conjunto de papéis intitulados América, 1894 a 1897, Londres, Arquivo do Instituto Warburg, foto, Instituto Warburg. Anos depois, o mesmo se daria com a primeira prancha do Atlas Mnemosyne, na qual Warburg se comprove em superpor uma antiga representação do céu com suas constelações zoomórficas ou antropomórficas, um esquema dos princípios locais de migração dos símbolos cosmológicos desde o Oriente Médio até o norte da Europa, e por último a árvore genealógica traçada de próprio punho da família Tornabuoni, figura 14 em seguida. O traçado genealógico reúne dois ritmos diferentes de temporalidade, o longo prazo de transmissão do sobrenome, o curto prazo dos indivíduos que o portam,
Aqui, é claro, o contexto astronômico e astrológico só faz acentuar esse anacronismo. Imagem 14, Abi Warburg, árvore genealógica da família Tornabuoni, desenho a tinta incluído na prancha A do Atlas Mnemosyne, 1927 a 1929. Londres, Instituto Warburg, foto Instituto Warburg. É que ele expressa a relação entre escalas heterogêneas, relação na qual se baseia a própria prática da astrologia que tanto fascinou Warburg, ou seja, um tempo incomensurável, o das evoluções celestes, ou revoluções celestes, que é preciso conjugar a qualquer preço para fazê-lo servir de intérprete, com o mesmo tempo pontual com o presente inquieto dos destinos privados. Mesmo quando Warburg mapeia para si o esquema de suas peregrinações, de sua geografia cultural, Hamburgo e Estraburgo, onde ele fez seus estudos, o Arizona e, é claro, Florença, o que surge de sua pena, de seu estilo, continua a ser uma espécie de dinamograma. Um nó espiralado que ganha impulso, achura, riscos, inversões do traço, bifurcações súbitas. Todas as etapas, todos os tempos de uma vida encerram-se de uma vez para formar o arabesco nervoso de um traçado de destino executado como qualquer ato reminiscente, como qualquer ato divinatório em alguns instantes. Nota 35, figura 15, a seguir. Seriam esses, portanto, os dinamogramas ou sismogramas do historiador, do pensador, traçados que decorrem ao mesmo tempo da fórmula e do pathos. Imagem 15, Abi Warburg, esquema de uma geografia pessoal, 1928, desenho a lápis, Londres, Instituto Warburg, foto Instituto Warburg. Imagem exposta no vídeo. Do esquema abstrato e da repercussão tátil, essa dupla capacidade, abstração ideal e reação corporal, isto é, rítmica, lhes é necessária para dar conta dos movimentos invisíveis, ou episodicamente visíveis, fomentados pelo sintoma entre latências e crises, entre sobrevivências e superveniências. O próprio Nietzsche, em seus fragmentos inéditos, às vezes se entrega a esses traçados. Basta-nos um único exemplo que não deixa de ter analogias com os gráficos warburgianos. Trata-se de um folheto escrito na primavera de 1873, onde já se busca, provavelmente, uma expressão do eterno retorno, figura 16. O problema em si, muito warburgiano, levantado nesse fragmento, é o do movimento do tempo. Qual é? Pergunta Nietzsche. O estatuto da ação. Toda ação deve percorrer certo caminho, o que pressupõe um movimento e, mais ainda, é preciso tempo. Nota 34. Não um tempo a priori, um tempo que seja o enquadre da ação, mas sua própria dinâmica de força atuante. De um lado, portanto, o tempo será pensado como força, e a força reciprocamente será pensada conforme o tempo, a impermanência. O tempo prova que a força é absolutamente desprovida de permanência. Nota 35. Na posição de relação entre tempo e movimento, Nietzsche opta por não reduzir a dimensão temporal às leis óbvias físicas do movimento, o que Murray, por exemplo, teria proposto. Ao contrário, ele levanta a questão do movimento a partir de uma contradição entre o espaço e o tempo. Cita: traduzir todas as leis cinéticas em relações temporais, o movimento é trabalhado por essa contradição, a qual ele constrói para si conforme as leis do espaço. Mas, por pressupor o tempo, ele torna essas leis impossíveis. Isso significa que, simultaneamente, ele existe e não existe. Nota 36, fim da citação. Imagem 16, Friedrich Nietzsche, esquema dinâmico do tempo, primavera de 1873, desenho a tinta extraído dos fragmentos póstumos, 26, 12 igual a U15B, Weimar, Nietzsche, Arquiv, fotos, Nietzsche, Arquiv. Traduzir o movimento em relações temporais? Enunciar as relações temporais como forças atuantes? Bastaria formular essas exigências para ver impor-se a diferença na repetição, ou, para falar de maneira menos deleuziana, a descontinuidade no tempo. E bastaria introduzir a descontinuidade pelo prisma da ação, à distância, para implicar toda uma concepção do tempo, já dominada por movimentos de fantasmas e movimentos de sintomas. Isso passa inicialmente pelo projeto sismográfico, se assim posso me expressar,
de pensar em conjunto a diferença, a distância e o ritmo. Cita: somente forças absolutamente modificáveis podem agir, forças que nem por um instante permanecem idênticas a elas mesmas. Todas as forças são apenas uma função do tempo. Primeiro, a ação entre momentos consecutivos é impossível, porque dois pontos temporais consecutivos coincidiriam. Toda a ação, portanto, é action in distance, ou seja, efetua um salto. Segundo, como é possível uma ação desse tipo in distance? Não sabemos. Terceiro, os diferentes graus de velocidade inscritos na própria natureza desse tipo de ação, ou seja, as forças como funções do tempo, manifestam-se nas relações de pontos temporais próximos ou distantes, a saber, depressa ou devagar. A força reside no grau de aceleração. Nota 37, fim da citação. É exatamente aí que surge a necessidade gráfica, cronográfica ou dinamográfica dessa exigência. Nietzsche traça na folha um esquema rápido. Seu esquema do tempo. Linha temporal. Zeitlinie. Não como de praxe, uma linha contínua orientada da esquerda, o passado, para a direita, o futuro. E sim uma chuva de pontos, uma linha rompida, uma linha que cai. O tempo não é um contínuo, escreve Nietzsche. Bem ao lado. Existem apenas pontos temporais totalmente diferentes, não uma linha. Die Zeit ist aber kein Continuum, sondern es gibt nur total verschiedenen Zeitpunkte, keine Linie. Actual distance, nota 38. Essa própria não linha será achurada ou rachada por uma série de traços nervosos, rabiscos que expressam a ideia do real, talvez como ponto do espaço, real in H-Punkt. Ademais, o sismógrafo registra acima disso tudo os tempos saltitantes, não circulares, da aparição, pequenos e grandes retornos, períodos amplos e períodos apertados, acelerações e desacelerações. O resultado, é claro, será um embaralhamento dos tempos, fórmula gráfica dada aqui à ação de diferenças, retornos e anacronismos. Certamente não é, por acaso, que essa superposição de curva mais ou menos ampla assume a imagem de uma sucessão de ondas na praia descontínua do tempo. Uma sucessão, em suma, de ondas mnêmicas, as Mnemnicitäten, evocada por Warburg em seu seminário de 1927. Sem dúvida, também não é à toa que a polaridade estabelecida por Warburg em sua metáfora do sismógrafo, o aparelho científico da fórmula e o aparelho experiencial do pathos, é reencontrada num fragmento nietzschiano escrito no mesmo ano em que foi traçado o esquema do tempo. Cita: o homem ciência é um verdadeiro paradoxo. É cercado pelos mais assustadores problemas, beira abismos e colhe flores para contar seus estames. Não é que sua faculdade de conhecer tenha se extinguido. Ao contrário, ele é movido por um ardoroso instinto de conhecimento e descoberta, e não conhece prazer maior do que aumentar o reservatório do saber. No entanto, comporta-se como o mais orgulhoso espectador da felicidade, como se a vida não fosse uma coisa terrível e problemática, e sim um bem estável eternamente garantido. Nota 39, fim da citação. A pergunta que se coloca, a pergunta de Warburg é exatamente esta: como conhecer o tempo? Como saber produzir fórmulas, conhecendo a experiência de beirar abismos. Leitura das notas referentes a esse item. Nota 18 a 39. Nota 18. Warburg, 1927, página 86 e 87, tradução, página 21. Nota 19. Warburg, página 87, tradução, página 22, modificada. Nota 20. Sobre a relação entre Nietzsche e Burckhardt Verlovic, 1936, página 44 a 90, von Martin, 1945, Salin, 1948, Iden, 1959, Andler, 1958, volume 1, página 181 a 227, 227 a 362. Jans, 1978 a 1979, volume 1, página 285 a 290 e 378 a 380. Volume 2, página 39 a 41, 256 a 258 e 335 a 337. Volume 3, página 257 a 259 e 429 a 429.
Nota 21. Under, 1951, volume 1, página 181 a 183. Nota 22. Friedrich Nietzsche, 1869 a 1872, página 494 a 495, carta a Gersdorff, em 6 de novembro de 1870. Nota 23. Burckhardt, 1874 a 1886, páginas 158 a 159 e 187. 208 a 209, 211 a 212. Cartas de Nietzsche, ou a Nietzsche, em 25 de fevereiro de 1874, 5 de abril de 1879, 13 de setembro de 1882 e 26 de setembro de 1886. Nota 24. Friedrich Nietzsche, 1889b, páginas 139 e 150 a 152. Cartas a Burckhardt, em 4 e 6 de janeiro de 1889. Nota 25, Warburg, 1927A, página 87, tradução, página 22. Nota 26, conforme Andler, 1958, volume 2, páginas 616 a 619. Jans, 1978, 1979, volume 3, página 417 a 438. Otto Ludwig Biswanger, 1852 a 1929, professor em Jena, escreveu sobre a epilepsia e a histeria, o delírio moral e o regime dos alienados na instituição manicomial, conforme Biswanger, 1886, 1890, 1896 e 1899. Nota 27. Under, 1958, volume 2, página 613. Nota 28. Diers, 1979, página 5 a 14. Corner, 1997, página 30 a 38. Nota 29. Conforme Artaud, 1948, páginas 77, 84 e 88 a 89. Nota 29. Artaud, 1948, páginas 77, 84 e 88 a 89. Desculpa a repetição. Nota 30. Warburg, 1927E, página 87. Tradução, página 22, modificada. Nota 31. Warburg, 1923B, página 258, idem 1927D, página 282. Nota 32. Warburg, Tagebuch, 5 e 8 de dezembro de 1895, citado por McIan, 1998, página 151. Nota 33, conforme Foster, 1995, página 185 a 186. Nota 34, Friedrich Nietzsche, 1872 a 1874, página 315, fragmento 2612. Nota 35, Nietzsche, página 315. Nota 36, Nietzsche, página 315 e 316. Nota 37, Nietzsche, página 317. Nota 38, Nietzsche, página 318. Nota 39, Nietzsche, página 349, fragmento 28, número 1. Até o próximo vídeo. Obrigada pela vossa companhia.